prazer, né? Eu sou a Carol. Prazer. Natália? Então, deixa eu te perguntar, como que foi a experiência de fotografar com o Pedro? Como que é? Não sei se tu já fez mais de uma vez, como que foi? Assim, ó, eu conheço o Pedro já faz alguns anos, no mínimo eu tô com 30, então eu devo conhecer o Pedro desde os meus 14, 15 anos, porque ele dançava no CTG em Imbé e eu dançava aqui em Santo Antônio, então a gente acabava convivendo nos rodeios, assim, né? Então eu acompanho o trabalho dele, assim, por redes sociais desde desde que ele começou no estúdio de Paragem, né, há muitos anos atrás. Então, como é que surgiu esse contato com ele? Ele postou uma foto que botou assim, os casais que fossem casar em 2020, 2021, eram para participar do concurso que ele ia selecionar, porque ele ia fazer uma exposição. E eu botei meu nome do meu esposo. Então, assim, a gente botou o nome, eu não ia nem casar, nem pedir de casamento, eu não tinha. Ai, não acredito! Não tinha nada. Isso foi antes da pandemia. E aí o Pedro me chamou, tipo, sei lá, dia 10 de março, 5 de março, antes da pandemia. E disse assim, olha, tu e teu esposo foram selecionados. Eu disse, como assim? Vocês ganharam? Eu tava trabalhando nesse bifete, ganhei um book fotográfico, fiquei muito mega feliz. Tá, né? E aí entrou a pandemia, nós não conseguíamos tirar as fotos, nem nada, assim. E até que um dia o Pedro disse, não, eu vou fazer, porque a gente não sabe quanto tempo vai ser, a gente não tem contato, vamos tirar aqui em Tramandaí. E aí a gente foi tirar, e meu esposo ele é bem, assim, tímido, assim, sabe, no sentido, tipo, não gosta muito dessas coisas, mas ele topou, e a gente foi, foi dia 2 de maio. Tá, e aí a gente foi, e o Pedro é muito tranquilo, assim, né, ele é um cara muito de boa, ele te deixa muito à vontade, tipo, e ele faz de um arbusto uma coisa maravilhosa, né, tu olha ali, tu acha que não tem nada a ver, e ele, nossa, ele transforma as fotos muito, muito, assim, fica muito lindas as fotos dele, ele é uma pessoa muito tranquila, assim, ele deixa a gente muito tranquilo, e deixou, inclusive, o Fabrício muito à vontade, o Fabrício não gosta muito de foto, deixou o Fabrício muito à vontade. Só que o que aconteceu? No final das fotos, nós estávamos lá naquelas areias ali em Tramandaí, sabe, que tem nas dunas, entre Tramandaí e Cidreira, o Fabrício, meu esposo, me pede em casamento. No final das fotos. Ele não combinou com o Pedro. Então as fotos que a gente tem é meio de longe, assim, que o Pedro notou que ele tava me pedindo, sabe? E aí foi dia 2 de maio de 2020. Daí eu olhei pro Pedro e disse assim, Pedro, eu não sei quando é que a gente vai casar, mas eu já tenho fotógrafo. Não tinha nada ainda, nem a data, mas o fotógrafo já tinha. Exatamente, eu disse, Fabrício, por que tu não combinou com o Pedro? Podia ter tirado as fotos. Ele, não deu tempo, eu não conhecia ele, eu não tinha o contato dele. Então, assim, ele é muito tranquilo. Então, quando a gente fechou a data do casamento, que a gente casou em 2021, a gente chamou o Pedro e disse, foi a primeira coisa que a gente escolheu. Mal tinha lugar, não tinha nada, a gente escolheu que ia ser com ele, porque por essa história, né? Enfim, não tinha como não ser, né? E a gente casou tanto no religioso quanto não foi bem no civil. A gente fez uma cerimônia para a família. Como estava em final de pandemia, na igreja a gente fez uma coisa menor. E depois a gente fez uma festa um pouco maior daí em Porto Alegre. E o Pedro nos acompanhou, assim. E acho que o diferencial do Pedro é a tranquilidade que ele passa e também tu não notar que ele tá ali, sabe? E a questão das fotos, de ter a foto impressa depois, a qualidade e a velocidade, a agilidade dele é incrível, assim. Pra gente ter noção, a gente casou no dia 24 de outubro, a gente casou no religioso. No dia 14 de novembro, a gente fez a festa com todo mundo. No dia 23 de dezembro, eu tava com os 2 álbuns impressos comigo. Nossa! Então, na festa de final de ano, já conseguiu mostrar pra todo mundo. Exatamente. Então, tava aqui, tipo, claro, né? Ele teve todo o trabalho dele, a gente também, porque às vezes as pessoas se enrolam, né? Então, a gente fez e a gente também deu pros nossos pais. Então, meus pais, os pais do Fabrício, os dois têm uma revista dos 2 casamentos com as fotos. E ele, o que é o bacana? Eu não escolhi todas as fotos. Ele me trouxe uma proposta de álbum. Então, isso facilita muito, porque é mais rápido. Alguma coisa a gente trocou. Troca essa por essa. Essa aqui tem fulano, essa aqui não tem, que ele não sabia quem era, né? Então, isso, assim, foi muito bom. E ele depois, no meu casamento religioso, nosso casamento religioso, a minha prima pegou o buquê. E aí ela, casado com um primo meu hoje, né, no caso, e ela que pegou o buquê e aí ele que fotografou também. Nossa, que legal. Então eu já ia te perguntar se tu tinha indicado ele para outras pessoas, se tu indicaria, né? Com certeza. Assim, e eu acho que a seriedade que ele traz, a questão da transparência, isso é
muito incrível, assim, a forma como ele é transparente com a gente, a forma como ele mostra, ele que indicou a cerimonialista, ele disse, tu não casa sem ter uma cerimonialista, te indica essa pessoa, então, assim, essas questões de confiança, de detalhe, e de tu não perceber que ele tá ali, eu acho que isso também é bem incrível, assim, dele, da equipe dele, todo mundo, assim, o olhar atento que ele tem, as fotos que ele tira, tem umas fotos que são bizarras, meu Deus, como é que ele conseguiu ver esse ângulo, assim. Então, acho que isso é bem, bem importante, assim. E o olhar dele pra noiva, assim, eu acho que é diferente, assim. Por mais que tenha um noivo, o noivo também é peça importante, mas ele, pelo menos com a Fernanda foi assim, comigo foi assim, ele fica com a gente, né? Então, ele tem todo um tempo dedicado pra noiva, pra entender. Então, assim, precisar, Nath, quanto tempo... Eu perguntei pra ele, quanto tempo tu precisa de mim? Ah, eu preciso de ti 1 hora antes da cerimônia. Então, a partir disso, eu marquei o cabelo, maquiagem, essas coisas assim, sabe? Nossa, que bacana. Então ele dá todo esse suporte, além de ser só o fotógrafo que tá ali clicando, ele dá esse suporte também. Dessas coisas que são detalhes, né? Aham. Que no dia faz a diferença, assim. Então, é bem incrível mesmo, assim. Eu recomendo de olhos fechados, com certeza.